Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Um grande sinal apareceu no céu, mas este sinal aparece depois da aparição do templo e dentro dele da Arca da Aliança. A Arca da Aliança é uma das invocações da ladainha de Nossa Senhora. Casa de Deus, porta do céu, vaso honorífico, Arca da Aliança. Arca, porque ela trouxe Jesus, que foi o autor da nova aliança. A Arca do Antigo Testamento trazia dentro de si as tábuas da lei, com que Moisés tinha feito a antiga aliança com o povo de Israel. Maria Santíssima é a Arca da nova aliança e ela aparece no templo do céu, que não é já o templo de Jerusalém da terra. Bem, depois vem um grande sinal. Uma mulher vestida com o sol, tendo a lua debaixo dos pés. A lua também é luminosa. E na cabeça uma coroa luminosa também, de 12 estrelas. Quem é esta mulher luz, da cabeça aos pés? Quem é esta mulher tão cheia de luz que não há espaço para treva alguma? Se nós lermos a primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 5, lá está escrito: Deus é luz, e nele não há treva alguma. Esta mulher cheia de luz, que aparece no capítulo 12 do Apocalipse, é, portanto, cheia de Deus. Nela não há espaço para o pecado. É a mesma que o anjo Gabriel chamou um dia de cheia de graça. Não há espaço nela nem para o pecado original, nem para o pecado atual. Ela já foi concebida sem pecado original, em previsão dos méritos de seu Filho Jesus Cristo, que iria sofrer e morrer por ela também, como sofreu e morreu por todos nós. Ela foi a primeira redimida. Sem mancha de pecado original, ela não cometeu nenhum outro pecado pessoal durante toda a sua vida. E agora, terminado o curso de sua vida terrestre, diz o Papa Pio XII, em 1950, Maria foi elevada em corpo e alma, foi assunta em corpo e alma à glória celeste. Quer dizer que o corpo dela não se corrompeu, não se decompôs, como ocorre com os cadáveres que nós enterramos. Ele não conheceu a corrupção, assim como o corpo de seu Filho Jesus Cristo morreu, foi sepultado, mas não se corrompeu e ressuscitou ao terceiro dia. O corpo de Maria não se corrompeu. O Papa não definiu se ela morreu ou não morreu. Se ela passou desta vida temporal para a vida eterna sem experimentar a morte no corpo, ou se ela morreu, mas foi elevada ao céu sem que esse corpo se corrompesse. Isso pouco importa para nós. O fato é que ela está lá viva, gloriosa, não apenas com a alma, mas também com o seu corpo. E a elevação de Maria Santíssima ao céu é motivo de glória para nós. É mais um motivo para nós valorizarmos o nosso corpo. Valorizá-lo não através de vaidades, mas através do respeito que merece aquele templo do Espírito Santo e que foi comprado por um alto preço, o sangue de Cristo. Nosso corpo não é um simples conjunto de células, tecidos, órgãos e funções. Ele está unido a uma alma racional, espiritual e imortal, e ele se une ao corpo de Cristo glorioso cada vez que nós comungamos. E um dia esse corpo vai ressuscitar. É o que diz aqui a segunda carta de São Paulo aos Romanos. Cristo ressuscitou como primícias dos que morreram. Assim como depois das primícias segue a colheita, depois da ressurreição de Cristo virá a nossa ressurreição. Mais ainda, Jesus Cristo tem que vencer a morte não apenas em seu próprio corpo, mas também nos membros de seu corpo místico, que é a Igreja. A vitória de Cristo só será completa quando todos nós, membros do seu corpo, ressuscitarmos. O último inimigo a ser destruído é a morte.
e a morte será destruída completamente quando nós ressurgirmos do pó da terra e tivermos um corpo semelhante a Ele e semelhante a de Maria Santíssima, um corpo glorioso, um corpo sem sofrimento, sem cansaço, sem morte, um corpo capaz de atravessar as paredes como Jesus atravessou as paredes do cenáculo, um corpo que não estará sujeito às nossas vicissitudes, mas que viverá glorioso junto com a sua alma, participando da visão de Deus. É isso que nos espera, gente. Nosso corpo não é uma mercadoria para ser exposta a fim de atrair os olhares curiosos dos outros. Assim se faz com as carnes de açougue. O açougueiro expõe para que o freguês, atraído pela carne, venha comprá-la. Nosso corpo não é isso, gente. Nosso corpo tem que ser coberto, porque ele é sagrado. E quando nós cobrimos o nosso corpo, nós revelamos a nossa alma. Se quisermos que os outros enxerguem a beleza espiritual que há em nós, nós temos que cobrir cuidadosamente o nosso corpo. Esta é a função das vestes. As vestes são casca. E a casca, qual é a função da casca? Proteger o fruto. Deixem uma maçã descascada sobre a mesa durante 30 minutos. O que vai acontecer com ela? Ela começa a escurecer e daqui a pouco ela apodrece, se você deixar muito tempo. É a casca que conserva esse conteúdo precioso que está dentro da fruta. E as vestes servem para lembrar a nós mesmos e aos outros que nos veem que nós não somos deste mundo. Estamos aqui, mas de passagem. A nossa pátria é o céu. E lá no céu, nosso corpo será radiante de glória. Portanto, tomemos conta desse corpo, para glorificarmos a Deus com ele e para não servirmos de ocasião de queda para os outros, para que pelo nosso modo leviano de nos comportarmos, nós venhamos a ser ocasião de queda, de pecado, para aqueles que nos veem. Esse é o pecado de escândalo. Maria Santíssima não conheceu a corrupção porque ela não estava, como nós, sujeita à pena do pecado original e dos pecados pessoais. Ela não tinha motivo nenhum para experimentar a sentença de Adão. Tu és pó e ao pó hás de voltar. E assim, redimida por antecipação pelo seu Filho Jesus Cristo, conservada intacta na sua virgindade, virgem quando concebeu, por obra do Espírito Santo, virgem quando deu à luz, porque o corpo de seu filho não destruiu, mas consagrou a sua integridade, ela se conservou íntegra também ao morrer. Eu falei morrer? Então quer dizer que ela morreu? Eu acho que sim, na minha opinião. Por quê? Porque eu acredito que ela tenha querido ser igual ao seu filho em tudo. Seu filho não morreu? Ela deve ter querido morrer como ele. Morrer de amor. Morrer de um excesso de amor a Deus que o seu corpo aqui não aguentou. E logo depois ressuscitou. Mas isso é apenas opinião. Cada um é livre de pensar como queira. O Evangelho traz hoje Nossa Senhora correndo, às pressas. E para onde ela corre? Para a região montanhosa de Judá. E por que tanta pressa? Porque ela vai visitar uma gestante. Será que ela vai visitar uma gestante que quer fazer aborto? Não! Essa gestante está muito contente com o seu filho que concebeu, já está no 6º mês. Ela era uma gestante idosa, não podia ter filhos, mas Deus lhe concedeu a honra, já na velhice, de conceber. Todos pensavam que ela fosse estéril. E aí Nossa Senhora vai visitá-la. Imagine qual seria a pressa de Maria ao visitar uma gestante se ela soubesse que aquela mãe estava em desespero e pensando em praticar um aborto. Não podemos nos acomodar quando sabemos de uma notícia dessas. Temos que correr, como Nossa Senhora correu. Chegando em casa de Zacarias, ela saudou Isabel. E quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se estremeceu no seu ventre. E ela percebeu, porque criança de 6 meses, a mãe percebe. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Primeiro foi a criança que se encheu do Espírito Santo. Foi santificada no ventre de sua mãe, com 6 meses de vida. Depois a mãe se encheu do Espírito Santo. E com um grande grito, ela profetizou: Bendita és tu entre as mulheres. Bendito é o fruto do teu ventre.
ela não poderia adivinhar que Nossa Senhora estava grávida, porque a gravidez dela estava no início, no começo, poucos dias. De onde me vem a honra que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Ela descobriu que ela estava grávida e grávida do Senhor. Senhor, meu Senhor, em hebraico se diz Adonai, em grego se diz Kyrios. Meu Senhor era o nome que os judeus empregavam no lugar de Javé, aquele que é. Porque Javé, o nome que Deus revelou a Moisés, era impronunciável. Quando os judeus viam as 4 letras do nome Javé, eles, em vez de pronunciarem esse nome, pronunciavam Adonai. Mas todos sabiam que Adonai quer dizer Deus. Mãe do meu Senhor, disse Isabel, cheia do Espírito Santo, é mãe de Deus. Em que lugar da Bíblia está escrito que Maria é mãe de Deus? Aqui. E quem foi que falou? Isabel, mas Isabel cheia do Espírito Santo. Portanto, são palavras divinas. É uma verdade revelada que Maria é mãe de Deus. Feliz és tu porque acreditaste, assim como Abraão acreditou e a salvação nossa começou pela fé de Abraão. Maria, no Novo Testamento, acreditou e assim deu cumprimento à nossa salvação, porque serão realizadas, serão cumpridas as coisas que te foram ditas da parte do Senhor. Aí Nossa Senhora, também ela cheia do Espírito Santo, profetiza: a minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito se alegra, exulta em Deus, meu Salvador. Salvador? Então ela foi salva? Foi salva. Ela foi a primeira redimida pelo seu Filho, em previsão dos méritos dele, que ainda iria sacrificar-se por ela. Porque ele olhou para a humilhação de sua serva, a condição humilde. Doravante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Nós fazemos parte desta geração, que chamamos Maria de bem-aventurada. Por isso nós rezamos com base na Bíblia, a Ave Maria. O poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome, a sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. E assim Maria Santíssima, cantando as misericórdias de Deus na vida de Israel, a começar de Abraão, vai glorificando o Senhor por todo o bem que fez nela. Ela não se envaidece, ela não se vangloria, ela transfere todos os louvores a Deus, como nós devemos fazer toda vez que nos elogiarem. A festa de hoje é gloriosa para todos nós. Foi alguém da nossa raça, da raça humana, que foi elevado aos céus. E lá nos céus, ela é rainha de todas as criaturas, até dos anjos, que são superiores a ela em natureza, ela é rainha. Abaixo de Deus, ela é a senhora de tudo. Por quê? Porque ela foi a mais humilde de todas as criaturas. O Senhor olhou para a humilhação de sua serva. Deus derruba os poderosos de seus tronos, mas Ele eleva os humildes. Assim Ele fez com Nossa Senhora. Assim Ele fará conosco também, se encontrar em nós esta humildade. Vamos aproveitar esta lição da liturgia para nos empenharmos na virtude da castidade, que nos faz respeitar o nosso corpo, para nos empenharmos na virtude do serviço, da caridade fraterna, com que Nossa Senhora foi visitar às pressas a sua parenta Isabel, grávida de João Batista, e para nós firmarmos a nossa esperança de que o nosso corpo mortal um dia vai ressurgir glorioso e vai receber a mesma luz que agora inunda o corpo de Jesus e de Maria, já glorificados. Isso nos traz alegria, porque sabemos que qualquer sofrimento aqui na terra é passageiro. O nosso destino eterno é a glória. E se soubermos que os sofrimentos, além de passageiros, eles têm como resultado um aumento de glória, a gente então sofre com alegria. Sofre com esperança. A dor passa a ter sentido. Sentido de salvação e sentido de eternidade. Que Maria Santíssima, assunta ao céu, e seu castíssimo esposo São José, nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.